2 de Tessalonicenses 3, 6 a 15. Paulo falando sobre a ociosidade em Tessalônica. Diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos a pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à vossa palavra dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Que o Senhor esteja com todos vós. Vamos expor essa palavra, que o Senhor seja glorificado e que possamos compreender o que Paulo quis dizer com esse texto. É um texto instigante, que leva alguns tipos de interpretações levianas, e eu vou tratar do contexto, do que Paulo falou isso, e vou puxar outros textos da palavra de Deus para fundamentar aquilo que a gente quer trabalhar. Nós já expomos as duas cartas, eu não vou trabalhar aqui o contexto de todas elas, de todas as mensagens que já foram tratadas, então eu vou direto ao ponto. Capítulo 3, versículo 1 ao 5, Paulo pede oração pelo trabalho missionário. Sim, nós precisamos de oração. O dia a dia da obra de Deus é muito cansativo, não é algo fácil. Muitos projetos envolvidos, muitos desafios, muitos objetivos, muitas frentes, muitas expectativas. E, de fato, quando Paulo, do capítulo 3, versículo 1 ao 5, ele pede oração pelo trabalho missionário, ele tem em vista justamente o peso que é o trabalho missionário, o trabalho pastoral. Não é algo fácil. Quando eu vejo pessoas se colocando na chamada, eu fico alegre por um lado, porque a gente precisa. Poucos são os trabalhadores, né, na seara do Senhor. Nós temos realmente uma carência de servos de Deus. Por outro lado, eu fico preocupado, porque eu tenho visto que tem pouca firmeza nessa área. Nas convenções, por exemplo, estatísticas em algumas delas dizem que o cara não aguenta mais que 4 anos. Não é porque nós temos que ser super-heróis, mas porque são vários fatores que acontecem na vida de um líder, de um missionário, de um pastor, de alguém que faz a obra de Deus como evangelista, e aí vai. A oração é importante. O próprio Lutero, quando fala sobre oração, ele diz: olha, nós precisamos de oração. Nós precisamos ser protegidos da guerra, do massacre, das pragas, das pestes e de outras doenças graves. Sim, nós temos que orar por saúde. Eu sempre oro: Senhor, me dá graça. A primeira coisa que eu oro, a primeira oração que eu faço é: Senhor, eu preciso de graça. Porque com a graça você pode estar até doente, que a graça te sustenta. Mas eu também preciso de saúde. Por que não orar? Não orar por saúde?
Então, eu sempre oro também, Senhor, me dá saúde para eu poder suportar essa semana. Quando algum tipo de doença ataca, você não quer se livrar dela de uma forma leviana, no sentido de que eu não posso passar por isso, mas você ora, Senhor, recobra meu ânimo, me dá saúde para que eu possa fazer o que tem que ser feito. E de vez em quando a gente brinca, né? Eu sempre brinco assim, eu não posso morrer, eu não posso ficar doente. Isso é a questão do não poder, aquela questão da intensidade, né? Tem dia que a gente acorda 4 da manhã, vai até às 11 da noite. Isso é quase todo dia. Então, a gente precisa pedir realmente o reforço, né? E a oração da igreja é muito importante. Então, Paulo, no capítulo 3, ele reconhece a oração da igreja como muito importante nesse processo todo da obra ministerial. Oremos uns pelos outros sempre. Muito importante que a gente ore uns pelos outros. E 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, Paulo vai dizer que isso tem que ser sem cessar. Orai sem cessar, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Bom, no texto aqui nós temos algumas considerações a fazer. Em primeiro lugar, versículo 6 e versículo 7, Paulo trata de um tema que o Russell Shedd tratou aqui uma vez, chamado disciplina bíblica. Vocês lembram disso? Foi massacrante. Mas a questão da disciplina, ele fala que nós temos que nos apartar de pessoas que vivem desordenadamente, pessoas desordeiras. E essas pessoas precisam ser disciplinadas. De fato, tem pessoas que vivem desordenadamente em todo e qualquer contexto. E talvez na igreja não seria diferente. Tem pessoas que vivem para dar trabalho para as outras. E a gente tem que entender que a gente pode dar trabalho de vez em quando, e a vida pastoral é para resolver esses trabalhos que nós damos. Você também não pode cair no erro de não querer dar trabalho para ninguém. Sabe aquela coisa do ancião mais teimoso, que às vezes está ali, caindo pelos cantos, e não quer que ninguém o ajude? Você já percebeu que a característica de um ancião é muito parecida a uma característica de uma criança? Sempre o Otávio fala assim, não precisa, papai. Uma característica de independência. Mas quando eu vou ver ele tomando banho, meu Deus do céu, o shampoo está lá dentro do ouvido. Ele diz que lavou o cabelo, quando eu vou cheirar o cabelo está todo fedorento. Eu digo, não, meu filho, calma aí, eu vou te dar outro banho. Não precisa, agora o Dudu está nessa mania de não preciso, eu faço tudo sozinho. E o ancião, ele começa a desenvolver essas características mais voltadas para a primeira infância, no sentido de que ele quer provar que não está inútil, então ele quer fazer sempre alguma coisa. Isso é saudável, deixar que o ancião faça alguma coisa, que ele capine, que ele plante uma grama, que ele não pode ficar parado, porque senão ele morre de vários fatores. Um deles é o tédio, enfim, a falta do que fazer gera isso. Mas, por outro lado, esse trabalho do ancião tem que ser um trabalho assistido, daquele filho que fala assim, não, pai, faça isso, mas vai com cuidado. O irmão liga para o outro e diz, o papai está sendo teimoso, a coluna dele não está boa, vamos ficar de olho. De vez em quando nós vamos lá, ver se ele não está aprontando muito. Não é assim? Não é assim? Então, quando Paulo fala aqui da desordem de pessoas que precisavam ser disciplinadas, Paulo está tratando no sentido de que a disciplina, ela tem um propósito. E ele fala, olha, vocês precisam se apartar dessas pessoas que vivem de forma desordenada. Ele lembra Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se o teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Se ele não te ouvir, você chama 2 testemunhas. Em último caso, dize à igreja, no sentido, olha, nós tentamos todas as formas de mostrar para aquele irmão que ele está andando no caminho errado.
Então agora, igreja, infelizmente, a gente recomenda que o irmão não seja ouvido no sentido daquilo que ele pensa. Eu sempre dou exemplo. 3 anos depois de eu começar o ministério, 2 anos depois de começar o ministério, apareceu um rapaz, e com práticas homossexuais, ele começou a influenciar outros jovens para ir para uma boate gay. E eu cumpri todo o propósito. Eu falei, não vou disciplinar a pessoa assim, da noite para o dia. Chamei o rapaz. E aí, como é que é essa história de levar os jovens para a boate gay? Não, pastor, para mim isso está normal. Está tranquilo e está favorável. Eu falei, beleza, tranquilo. Está normal para você? Chamei mais 2 pessoas. Falei assim, olha, está acontecendo isso, isso e aquilo. E o Agamenon, não sei se a Agamenon lembra disso, a Agamenon era um dos primeiros exemplos, está levantando o dedo ali, está lembrando, o irmão Agamenon, 17 anos aqui, né? Muito bem. Então, por último, a gente teve que tomar um jeito com o rapaz, e eu tive que dizer para a igreja. Essa questão da disciplina, isso não é coisa de igreja pentecostal. Não, isso é coisa da igreja do Senhor. Agora, a forma como você aplica a disciplina é que, às vezes, foi um pouco errada. O irmão era envergonhado de uma maneira que ele não foi confrontado antes de ser envergonhado. Mas nós vamos ver na palavra que essa pessoa precisa ser envergonhada. Muitas pessoas estão escandalizadas com a prisão do Lula, não sei o quê, ou com a prisão de qualquer outro político, gente. Biblicamente, a repreensão é para causar uma vergonha pública e para que gere uma reflexão e arrependimento. Isso é bíblico. Seja quem fosse, se fosse da direita, da esquerda, não importa, que eu não vou levantar essa bandeira aqui na igreja, mas o que eu estou falando para vocês é que a disciplina é assustadora, e ela é assustadora numa sociedade pós-moderna que é corporativista. Às vezes os conselhos de classe, seja OAB, conselho de medicina, o conselho disso, daquilo, tem um corporativismo prejudicial, ou militarismo, não importa, mas os conselhos de classe, eles têm às vezes um corporativismo muito prejudicial, porque às vezes o cara fez besteira, e eles estão ali protegendo, colocando camisa de força, para que a pessoa seja no máximo aposentada. É o que acontece, por exemplo, com os juízes. O cara fez tudo que é porcaria na vida. Eu conheço casos de juízes no Nordeste, ou em outros estados, vários casos, os caras aprontaram, os caras fizeram coisas horrorosas, a pena, aposentadoria de R$35 mil. Esse cara nunca aprendeu, e nunca vai aprender na vida, porque ele não sofreu. O sofrimento, meu irmão, é pedagógico. O sofrimento é extremamente pedagógico, a gente precisa passar por isso. Então, Paulo, ele vai tratar dessa disciplina. Ele diz, olha, claramente, vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que vocês receberam. A Bíblia é clara, se aparte. Sabe o que as pessoas fazem? Compra a dor do cara que fez a besteira. Irmãos, nunca tenha um sentimento de dó, tenha um sentimento de compaixão, e o sentimento de justiça, não da justiça humana simplesmente. Mas se alguém é disciplinado, junta um tantão de gente para lamber as feridas com quem é disciplinado. Você sabe o que você está fazendo? Você está estragando a pessoa. Aquela cena ridícula lá, do sindicato lá, não deixando a Polícia Federal chegar. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando estragar alguém com uma idolatria idiotizante. Ou o pai, que o filho acabou de roubar alguma coisa, o filho entrou dentro de casa, e o pai está dizendo para a polícia, não, ele não está aqui não, e o moleque está escondido debaixo da cama. Um pai consciente, ele vai dizer o seguinte, pode entrar, está lá dentro, debaixo da cama. Porque é isso que vai mudar a vida daquele moleque. É isso que vai mudar. Eu estou trazendo um exemplo mais próximo para vocês, porque é o exemplo que está em voga no Brasil. Deus tenha misericórdia do Lula e que ele seja salvo na cadeia. Eu oro para que o evangelho alcance o Lula. Sim,
Eu oro para que ele seja salvo, mas para que ele pague tudo o que ele fez com a nossa nação. Eu oro para que o Sérgio Cabral seja salvo. Eu estava vendo até hoje algo chocante, ele na cadeia, vendo a foto do neto dele, diz que o guarda falou que ele chorou assim, durante 2 dias. Mas e a quantidade, isso não é retaliação, mas a quantidade de crianças que morreram na fila dos hospitais do Rio de Janeiro por conta daquele vagabundo, bandido. Se você ficar com raiva de mim porque eu falei nesse assunto hoje, eu estou falando nesse assunto contextualizando, porque a Bíblia é atual. A Bíblia é para ser aplicada nos dias de hoje, meu irmão. E nos dias de hoje, o que nós estamos vivendo é isso. O John Stott vai falar, fique com o olho na Bíblia, outro no jornal. O John Stott, não é Michel não, é John Stott, ele vai dizer, vai pregar, o pregador ele tem que ter a Bíblia, o olho na Bíblia e outro no jornal, para ele entender como é que ele vai fazer essa aplicação da palavra de Deus para os dias de hoje. Então a gente vive num senso de impunidade, onde as pessoas estão sendo punidas e as outras estão ali protegendo para que a pena não atinjam elas, estão estragando a pessoa, porque a pena é uma ótima oportunidade para que a pessoa reflita sobre o que está fazendo da própria vida, porque a nossa vida muitas vezes começa a ficar inconsequente, as multidões começam a te idolatrar, um tipo de messianismo, sabe, uma idolatria, todo mundo passando a mão na tua cabeça, todo mundo dizendo que tu está certo, não tem nada de errado, que não tem nada de errado, tá o mundo pegando fogo, o circo está pegando fogo, o palhaço corre, e o pai vai ver o filho lá morrer no incêndio, se até o palhaço correu, o que o pai faz? O pai corre lá, e tira o filho do incêndio. Então Paulo fala disso, de uma disciplina. Então na pós-modernidade a disciplina ela precisa ser bem entendida. Você quer ver o alvoroço de pessoas descomprometidas com o Evangelho? É quando alguém é disciplinado. Correm para o lado da pessoa, tadinho, nossa, o pastor fez isso com você? Ah, pastor bravo, pastor injusto, igreja não ama. Você vai estragar essa pessoa. Vai lá lambe a ferida junto com ela. Você está deixando de dar oportunidade para ela se arrepender. Disciplina na Bíblia é uma forma que Deus usa para mostrar o arrependimento na vida do seu servo. O meio pedagógico. Em segundo lugar, Paulo fala aqui de um direito que ele renunciou por conta de um contexto em Tessalonicenses. Paulo diz, olha, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos para nos imitarmos. Bom, Paulo ensina em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16 ao 18, que aqueles que trabalham no Evangelho merecem salários. Então a gente tem 2 textos. Um texto que Paulo fala que o cara merece receber, se trabalhar pelo Evangelho, e esse texto Paulo está dizendo que ele abdicou desse direito. Então parece que há uma aparente contradição aqui de normas, de textos. Isso no direito, Fidelis sabe, né? É uma aparente contradição de princípios. Mas o que a gente pode entender? Se em 1 Coríntios 9, 6 ao 18, ele está dizendo que isso é lícito, e aqui ele está dizendo que não, é porque aqui tem um contexto pelo qual ele diz que não quis receber. Qual foi o contexto? Vamos lá. Paulo sempre aceitou apoio. No caso de Tessalônica, ele teve que renunciar. Por quê? Porque Tessalônica vivia um problema muito grave de ócio. Então ele diz, olha, eu vou renunciar aqui, esses irmãos não podem ter nenhum contato com qualquer missionário aqui que receba, porque o ócio aqui é uma coisa que a gente vai ter que combater, e combater com a própria carne. E assim,
direitos são renunciados, apesar de serem direitos, em circunstâncias que eles precisam ser renunciados. Isso acontece em várias circunstâncias. Na vida, seja do missionário, de um pastor, e aí vai. Agora, não é a regra. A regra é 1 Coríntios, capítulo 9, 6 ao 18. Já pensou se a gente falasse para o Flávio lá, não, Flávio, vai, a gente não vai fazer nada por você, não. Não, isso não é bíblico. Isso contradiz a própria ajuda que Filipos deu para Paulo, enquanto Paulo estava na cadeia. E outros exemplos que Paulo teve de ajuda. Agora, o que Paulo combate aqui é uma ociosidade. As pessoas estavam vivendo em desordem e ócio. Imagine aqui a cena. Existiam pessoas mais abonadas na igreja, e essas pessoas ajudavam as pessoas que não tinham. Isso é lícito. Isso é digno. Mas chega um ponto que isso aí vai incomodando e vai pesando. Por isso que a gente vai equilibrando essa questão das necessidades. Não é tudo que é necessidade que a gente joga aqui não, porque senão a gente ia ficar uma coisa muito complicada. E é o que aconteceu lá em Tessalônica. Tessalônica havia pessoas abaixo da linha da pobreza e elas dependiam de outras pessoas. E elas tinham uma crença que o Senhor estaria chegando. Então assim, Jesus está voltando, então eu vou parar tudo e também não vou trabalhar. Jesus está voltando, então eu vou encerrar minhas atividades, vou ficar só esperando Jesus voltar. Mas eu também não vou fazer nada. E eu vou depender de quem faz alguma coisa. É complicado isso, né? Você chega no Nordeste, é difícil você achar pessoas para o trabalho. No Piauí, por exemplo, para encontrar pessoas para construir aquela igreja, para você encontrar pessoas para você pagar para receber é difícil. Por quê? Por quê? Temos vários tipos de bolsa. Como é que o cara quer sair da cadeia se tem bolsa presidiária? Você está entendendo? Para que uma família do cara vai querer trabalhar se ele estando preso, ele recebe? A mulher do cara fala assim, não, deixa ele preso. Porque ele preso eu recebo. Ele lá fora, ele saindo eu não vou receber, então deixa ele preso. Estou aqui aumentando um pouquinho. É o que aconteceu lá. É muito fácil sustentar um tipo de situação social, mas vivendo de quem produz. E a Bíblia não tem esse tipo de situação. A Bíblia não tem esse tipo de comunismo. A Bíblia não tem esse tipo de socialismo. A Bíblia nunca orientou o mais necessitado a ficar sempre dependendo do que tem mais. Em algumas situações, sim, o que tem menos precisa de quem tem mais. Mas quem tem menos precisa se desenvolver. Precisa se virar. Aqui é a palavra de Deus. Não estou inventando não. Está aqui na Bíblia. Aqui nesse texto a gente vai encontrar a ética do trabalho. Essa ética do trabalho foi pregada por Calvino na Europa, porque a Europa pós-Igreja Católica Romana era uma Europa que estava saindo do ócio. Por que a Europa cresceu tanto financeiramente e economicamente depois da Reforma Protestante? Porque a Reforma Protestante, ela trabalhou questões espirituais, ela trabalhou questões políticas, e ela trabalhou questões econômicas. E quando ela trabalhou questões econômicas, ela trabalhou simplesmente a ética do trabalho que estava na Bíblia. Mas como o catolicismo romano dizia, você quer ficar mais perto de Deus, renuncia tudo e vai para o mosteiro. Você imagina todo mundo renunciando tudo e indo para o mosteiro. A produção acaba, e o que vai acontecer com a sociedade? Ela vai parar. A quantidade de pessoas não fazendo nada vai aumentando, a quantidade de pessoas sustentando quem não faz nada vai aumentando, e daqui a pouco a economia ela vai para a bancarrota. Bancarrota. É isso que aconteceu no Brasil. Então a gente precisa propor uma ética do trabalho bíblica.
Não é se partidarizando com direita ou com esquerda, mas é no sentido de você buscar uma ética do trabalho que está baseada na palavra de Deus. A nossa proposta aqui é trazer a palavra de Deus para os nossos dias. É simples. É muito bonito. Algumas coisas que aconteceram. Mas a sociedade quebrou. Nosso país quebrou por conta dessa visão. Eu diria que se a gente colocasse uma visão bíblica, melhoraria bastante. Versículo 10. Paulo vai tratar, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Fico olhando no Irã, no Iraque, aquelas guerras lá, você olha, gente, esse povo não faz nada na vida, só fica com um canhão na mão. Tem algumas situações que eu vejo assim, cara, esse pessoal que está na rua aí, jogando lama em carro, o dia inteiro fazendo guerra na rua, esse pessoal não trabalha? Como é que é isso? Essa guerra. Pessoas se deslocando de um estado para o outro em comboio, ficando 10, 15 dias, reivindicando causas. De onde é que vem o salário dessa galera? Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Havia pessoas realmente abaixo da linha da pobreza, e elas dependiam de doações. Jesus está voltando, então não vou fazer nada. Mas a igreja ficava com a reputação manchada diante da sociedade. Você imagina aquele irmão que vai para a casa do outro todo dia almoçar, tomar café, almoçar e jantar? Você imagina a situação. Pessoa que chega na sua casa sempre na hora da alimentação. Não é legal isso. Uma vez ou outra tudo bem. Agora todo dia você chegar na casa da pessoa na hora do alimento. Quem está lá vai falar assim, irmão, o que está acontecendo? Você não está trabalhando, vamos ver um jeito, vamos pedir um emprego, vamos fazer alguma coisa, vamos acordar mais cedo, dormir mais tarde, vamos render, tem que render. Aí no versículo 11 ao versículo 12, existia outra situação ainda. Essas pessoas, além de não trabalharem, elas ficavam se intrometendo na vida de quem estava trabalhando. Porque assim, o ócio gera isso. O cara acorda meio-dia e quer ir para a cama 6 da tarde, antes da janta. A janta é 5 da tarde. Uma vez eu liguei para o indivíduo, 11h45 da manhã. Aí a esposa dele dizia, está dormindo. Eu digo, para mim não serve. Para mim não serve. O cara que está acordando meio-dia, a vida está passando. O tempo está passando. Aí quando você liga para o cara, 6 da tarde, o cara já jantou e está mimindo. Calma aí, meu irmão. Não, pastor, porque eu tenho que jantar cedo. Sabe, né? Eu preciso acordar cedo. Que hora você acorda, irmão? 11h45 da manhã. Como é que o indivíduo consegue? Não sei como é que consegue. Então aqui existia ainda uma questão da intromissão na vida alheia. Gente, olha aqui para mim. Tem coisa pior que gente bisbilhoteiro? Domingo é o momento que mais gera isso. Por isso que eu te digo, se alguém chegou na tua casa no domingo e quer ficar comendo churrasco o dia inteiro na tua casa, vire para ele, irmão, ou você vai para a igreja comigo, ou você vai embora. Meu pai dizia uma coisa assim, tá bom de vocês ir. Então usa essa técnica, tá bom de vocês ir. Meu pai fazia isso, ele passava na sala assim, tá bom de vocês ir. Minha tia, Rubens, não faz negócio desse não, me mata de vergonha. O cara chega na tua casa domingo de manhã, toma café, almoça, come o bolo de fubá 4 da tarde, ainda te impede de ir para a igreja. Trabalhar para o seu Senhor.
Seja sincero com ele, irmão. Agora chegou a hora do meu culto. Você vai comigo? A pior desculpa que você dá para um pastor, essa é a carta marcada. Pastor, eu não vim porque teve um negócio lá em casa domingo, o pessoal não queria sair. Se você me disser isso, já aviso, não me vem com essa desculpa não. Porque essa pessoa ociosa para a obra de Deus, que geralmente até são crentes que estão afastados da obra do Senhor, então na tua casa está te impedindo de fazer o que você tem que fazer para a obra de Deus. Tá ok? Então não me diga isso, não chegue para mim falando isso, que eu vou ficar com muita raiva. Eu vou ficar bufando, eu vou chegar em casa. De novo esse assunto, esse papo. Não dá. Já pensou pessoas assim? Não trabalham e atrapalham os que querem trabalhar? William Neil, ele diz uma coisa muito interessante quando ele cita esse versículo. Pare de me amolar. Pare de ficar à toa. Pare de ser parasita. Essa é a frase. E olha só, gente. Preste atenção numa coisa. Como dá gosto de ajudar pessoas que se desenvolvem, que não tem medo do trabalho, não tem medo do serviço. Dá gosto. Agora, como dá raiva de ajudar pessoas que você vê que não está dando fruto, que você olha é só derrota. Eu estou dizendo para você que a vida é só vitória, isso aí é um triunfalismo barato da teologia da prosperidade. Agora a vida também não pode ser só derrota. Jesus amado, não. Eu não estou dizendo que vitória é você sempre ter postos altos. Não, isso não é vitória não. É você viver um dia melhor que o outro. E viver um dia melhor que o outro é fazendo o que você tem que fazer, se esforçando porque você tem que se esforçar. Às vezes nem tudo que você fez na vida trouxe o resultado que você queria, mas você se esforçou, você correu atrás. Isso aí para mim que é o que basta. Se você teve resultado ou não, se você obteve aquilo que você buscou ou não, muitas vezes não acontece na hora que você quer, mas o que você entendeu é que você foi atrás, você não ficou parado. Não ficou parado. Só que Paulo também vem e diz: olha, nesses casos de pessoas que estão ociosas, tire a mão, parafraseando. Mas ele também vai e diz: mas não deixe de fazer o bem. Pois de fato estamos informados que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, que se intrometem na vida alheia, não trabalham. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. No sentido de, pastor, eu cansei de ajudar. Não, irmão, calma. Não canse de se fazer o bem. É no sentido de que Paulo vem e fala assim, tira a mão um pouco, mas não deixe de fazer o bem quando você puder. Ou seja, não se desencante completamente de tudo e da vida. Porque você viu que pessoas que você ajudou não cresceram, não foram para frente, não quiseram nada com a vida, receberam tudo de graça, não deram valor. Não deram valor, é o que acontece muito. O que é que você faz? Você tira o seu time de campo e a partir de hoje eu não ajudo mais ninguém. A partir de hoje eu quero que tudo se exploda. Não, Paulo está dizendo, não, calma. Diante de tudo isso, não deixe de praticar o bem. Essa história parece com a nossa história no dia a dia, não parece? Depois Paulo fala de novo da disciplina. Capítulo 14, versículo 14 a 16. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que ele fique envergonhado. Pós-modernidade, tudo é válido, tudo é permitido.
Pessoas que andam desordenadamente, elas se tornam exemplo. Elas viram ídolos. Daqui a pouco fazem estátuas para elas. Aquele cara que foi traficar na Indonésia, do Rio de Janeiro, quem lembra desse caso? Foi uma estátua para ele? Ou fizeram algum tipo de homenagem póstuma para ele? Porque a Indonésia não quis voltar atrás. Aí se homenageia o cara. Sim, a gente não pode desejar o mal. A gente não pode disciplinar com maldade. Eu acho que as pessoas merecem tratamento digno. Eu acho que as pessoas não podem ser lançadas na prisão, na cadeia, de uma forma desumana, não. Mas o Paulo volta de novo no tema. Por quê? Porque esse tema é um tema recorrente, é um tema que precisa ser trabalhado bem na nossa vida. E outra, o direito que está espalhado na humanidade é só um reflexo dos mandamentos cristãos. Você acha que o direito surgiu da cabeça de legisladores que muitas vezes fazem leis sem pé, sem cabeça? A fonte do direito, se você estudar bem, está lá no Decálogo. O direito romano também fundamenta. E Paulo é um seguidor do direito romano. É tanto que Jesus foi julgado com base nos judeus, no julgamento religioso, e com base no julgamento civil romano, civil e penal romano. Então Paulo aqui, ele fala de novo, olha, esse cara que está sendo disciplinado, ele precisa ficar envergonhado. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, só depois que ela é pega, ela é exposta, que ela cai em si da besteira que ela fez. Para muitas pessoas, o arrependimento vem antes. Vocês estão entendendo o que Paulo está querendo dizer? Para muitas pessoas, o arrependimento vem no toque realmente do Espírito. O cara se ajoelha, Senhor, tem misericórdia de mim, miserável, pecador, oh, bicho ingrato da moléstia, pecador, vou mudar de vida. Para outros, infelizmente, Deus ama tanto, mas Ele precisa usar uma pedagogia distinta. Ele precisa expor a pessoa à vergonha. Aí quando ela é envergonhada, aqui o texto diz, olha, para que essa pessoa seja envergonhada, você precisa disciplinar. Você disciplina para que ela fique envergonhada, mas você não considera essa pessoa como inimiga, mas como irmão. Ou seja, a igreja disciplina, a pessoa fica envergonhada, mas ela não se torna nosso inimigo, ela continua sendo nosso irmão. É o tempo de reflexão que a pessoa precisa. Fique envergonhado, ou seja, não é retaliação. Mas Deus usa essa pedagogia de conduzir essa pessoa ao arrependimento. E depois restaurar essa pessoa. Gente, Deus usa tantas táticas de levar o povo ao arrependimento. Teve uma tática que Deus usou, foi na matança mesmo. Não estou dizendo que você tem que matar, não. Ele diz, Noé, pega a tua família, um casal de cada bichinho, e vai para a arca, que eu vou acabar com tudo. E assim será a volta de Jesus. Quando as pessoas estão casando e se dando em casamento, virá um dilúvio. E vai dissipar muita coisa. Jesus compara a vinda dele com os dias de Noé. Gente, a pedagogia do Senhor é difícil de ser entendida porque nós temos a tendência de aplicar a nossa própria justiça. É difícil de entender a soberania de Deus e a justiça de Deus, porque a nossa justiça ela fala muito alto. Tadinho, um rapazinho com 16 anos ir para a cadeia. Está com pena? Leva para a tua casa. E aguarde ele matar toda a tua família, esquartejada. Esse rapaz de 16 anos, ele precisa ir para a cadeia. E lá na cadeia, vamos levar a Bíblia e vamos evangelizar ele. Eu até sugiro, se algum dos irmãos aqui que estão com pena do Lula, vai lá em Curitiba e vai evangelizar ele.
E é o que, se alguém quiser me dar uma passagem, eu vou lá, falar de Jesus para ele. Agora, pare com esse besterol de ficar aglutinando, ficar idolatrando coisas que está levando a sua família para a ruína. Aquele caso da mãe que passa a mão na cabeça do filho. O filho fez uma besteira, o pai não fica sabendo. Que a mãe faz o quê? A mãe diz, não, José, se tiver algum José aqui é mera coincidência. Não, José, está tudo certo, José. Fulaninho já está fazendo tudo certo, José. Aí o pai, maravilha, me dá o uísque aí, agora eu vou descansar, vou relaxar, porque está tudo bem dentro de casa. Depois de 1 ano, estoura a bomba. E o José vai para cima de Maria, se tiver alguma Maria também da mesma forma. Por que você não me contou? A Polícia Federal batendo na porta da casa dele, carregando o menino, porque uma mãe acuviteira pegou o moleque e transformou ele num bandido. Os pais podem transformar os filhos nos bandidos. Lembra aquela propaganda? O moleque roubando um toca-fita ou um toca-CD. Aí a mãe, Bocó, Maria Bodó, Bocó, não sei qual a classificação que eu dou para essa mãe. A mãe chega, vê o menino roubando o toca-CD. Ela diz, ai filhinho, você está com frio? A mamãe trouxe aqui um casaquinho para você. Maria Bodó está vendo o moleque roubando o toca-CD e vai oferecer uma blusa de frio. Ah, se fosse minha mãe e minha avó, era uma chicotada igual aquelas de cavalo, assim, ó. Pum! Lá em casa o pessoal dizia, se tu parar na delegacia, tu fica lá. Morria de medo de polícia me pegar. Quando meus colegas, adolescente, faz muita besteira, né? Coloca bombinha no fiofó do gato para explodir. Adolescente faz muita besteira. Mas o meu medo era o quê? Meu medo era ir para a cadeia. O que não deixava eu fazer muita coisa mais era o medo de ir para a cadeia. Irmãos, volta aqui. Disciplina não faz mal a ninguém. Disciplina o teu filho. O que mais corta no teu filho é o chocolate? Tira o chocolate dele. A televisão, tira a televisão dele. Uma palmadinha sem espancar não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém. Está vendo alguma coisa acontecendo? Vai lá e disciplina. A pessoa vai ficar envergonhada? Vai. No caso da igreja. Isso conduz à comunhão da igreja. E no caso da sociedade? O que a disciplina faz na sociedade? As leis que se baseiam em princípios cristãos. O que essas leis fazem? Qual é o objetivo dessas leis? Restaurar a pessoa ao contexto social. Mas como é que você restaura uma pessoa ao contexto social? Dizendo para ela que ela não tem que cumprir aquilo? Não. O primeiro princípio norteador de restauração de uma pessoa à sociedade é: vamos isolar esse cara e botar ele no cantinho do pensamento da Super Nani. É isso que o Moro fez. Colocou o Lula no cantinho do pensamento da Super Nani. Ele tinha que parar e pensar um pouco. O que o Sérgio Cabral está vivendo, eu vou falar assim, que quem me conhece aqui sabe que eu não tenho um partido, não tenho um candidato, eu não tenho compromisso com nenhum candidato e nenhum partido. Mas o que a Bíblia me ensina, eu vou ensinar para o povo. O que fez com o Cabral foi isso. Cabral, você está comendo caviar no café da manhã, né? Agora você vai comer um pãozinho com leite e café e dá graças a Deus. Porque tem gente que nem isso tem na vida. Você vai para o cantinho do pensamento, Cabral, para você parar e pensar o que você fez com o Rio de Janeiro. Você vai para o cantinho do pensamento. Mas por que vocês estão fazendo isso comigo? Não, porque a tua restauração depende dessa pena. Ah, mas a cadeia não restaura ninguém. Isso aí é outros 500. Isso aí são as metodologias que são usadas dentro da cadeia. Aí já não é mais comigo. Daqui para lá não vou conseguir mais chegar. Isso aí é com a galera que executa as leis.
a galera que organiza. Aqui nós tínhamos casos de pessoas que eram contrárias ao Evangelho com a vida. Ou seja, pessoas que não expressavam com a vida o Evangelho. Elas diziam, Jesus vai voltar, mas eu não expresso isso com a minha própria existência. A minha existência não me diz que Jesus vai voltar, porque se eu acredito que Jesus vai voltar, e esse é o contexto de Tessalonicenses, a minha vida tem que ser condizente com a dele. E Paulo está dizendo aqui, olha, vamos usar o último recurso, disciplina. Vocês já falaram, já chamaram atenção. Isso acontece dentro de casa. Você diz, filho, sai daí da cozinha, a cozinha tem fogo. Tá bom, papai, eu vou sair. O cara recebe uma advertência no trabalho, olha, você está chegando atrasado. Daqui a pouco ele recebe uma suspensão. Daqui a pouco ele está procurando um advogado porque ele sofreu um processo conforme a lei e está sendo expulso do emprego público. O ofensor, ele deve ser advertido para que ele tenha a percepção de vergonha. Então eu oro para que eu e você não chegue nesse ponto, de ter que passar pela vergonha para se arrepender. Está entendendo? Eu quero me envergonhar diariamente na minha sala, no meu cantinho de oração. Lá eu quero me jogar. Eu não quero ser envergonhado para começar a obedecer ou me arrepender dos meus pecados. Aquela coisa, eu vou me arrepender porque fui pego. E Paulo está dizendo, é esse caso. Ou seja, esse indivíduo aí, vamos aplicar a disciplina para ver se salva alguma coisa aí. E tinha casos que mesmo aplicando a disciplina não tinha jeito mais. Não, esse cara aí nunca foi salvo. Aplicou a disciplina e mesmo assim um cara não voltou. Não era um dos nossos. Pedro vai falar sobre isso. O ofensor deve ser advertido. Nós precisamos ter a percepção da vergonha e o arrependimento. Agora, a atitude nossa não é do ódio. Não tenha ódio de ninguém. Não vai para a rua fazer baderna. Eu estou sempre fazendo essas aplicações para o campo social da nossa sociedade, do que está acontecendo. Não vai fazer baderna, não vai brigar. Não precisa disso, não. No caso da igreja aqui, nós somos irmãos. O espírito de amor para o bem do ofensor e da vida ética da igreja deve imperar no nosso relacionamento. E também lá fora. Paulo conclui dizendo sobre a paz. Paulo diz, olha, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Ou seja, o Paulo está lutando contra a discórdia. Paulo está lutando contra a desordem. E ele está dizendo que a paz é a unidade no Senhor Jesus Cristo. Eu queria tirar algumas implicações finais para o nosso aprendizado. Primeiro, Paulo, ele encoraja aqui, ele repreende os preguiçosos, ele encoraja os covardes, ele lida com a segunda vinda do Senhor, explicando, tratando pessoas ociosas que estão aguardando a segunda vinda e por conta disso não querem trabalhar. Paulo vai trabalhar que nós devemos viver nesse mundo de forma piedosa. A ética do trabalho deve imperar nas nossas vidas. Ele espera que os cristãos vivam e trabalhem com seriedade e propósito. Essa carta se encaixa na narrativa como parte da garantia de Deus a seu povo de que apenas Cristo detém a chave para o futuro. Ou seja, Paulo não vai trabalhar somente a ética do trabalho, Paulo vai trabalhar sobre um tema chamado esperança. A esperança é a chave para o futuro, a esperança é a glória que há de vir. Nosso corpo será glorificado, assim como do Senhor foi. E Paulo está dizendo, olha, vocês podem confiar, porque o inimigo vai ser derrotado de uma vez por todas. Enquanto isso, que o amor uns aos outros também não faça com que a generosidade seja abusada.
O texto-chave dessa carta é o capítulo 2, versículo 16 ao 17, que diz: ora, o nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Então Paulo vai trabalhar, capítulo 1, sobre o conforto, que é a nossa esperança eterna. Capítulo 2, ele vai trabalhar sobre a palavra da verdade, sobre os fins dos tempos, sobre a questão de uma apostasia que virá, e os mandamentos para orar e trabalhar. Ou seja, diante de um mundo que está em chamas, diante de vários acontecimentos, diante de uma esperança de uma glória futura, vai orar e vai trabalhar. Faça o que você tem que fazer. Não fique com a boca para cima esperando os ingleses chegarem. Não fica esperando os ingleses chegarem para fazer alguma coisa por você. Então Paulo trabalha aqui, não só a ética do trabalho, mas como a esperança do cristão. Enquanto ele não volta, vamos fazer o que tem que fazer, mas saibamos que a nossa esperança não está no nosso trabalho. A nossa esperança não está no crescimento econômico e financeiro. A nossa esperança não está na nossa evolução de cargos. A nossa esperança não está nisso. A nossa esperança está na glória futura. Ao mesmo tempo que Paulo fala, não fique ocioso, trabalhe. Paulo diz, olha, a esperança que você tem é a glória que há de vir. Então Paulo ele vai dizer o seguinte, aqui é bom, mas lá é melhor. Aqui é bom, mas lá é incomparável. Essa pátria aqui é a que você está, mas você tem outra pátria. Você é cidadão da terra, mas você tem como herança uma cidadania celestial. Então se prenda a isso. Hebreus vai dizer, fite os olhos em Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe.